ilustrada ao coro. E uma das características dessa cena é que vocês podem garantir que vai ocorrer. Não há dúvida alguma, alguma coisa vai acontecer para que essa lei se aplique. Em relação a essa apresentação em particular, o professor Ibanez tinha toda a sua agenda já definida, viagem e tudo mais, e aproximadamente 10 dias antes do evento, ele teve uma razão de saúde severa que o impediu de viajar para o Brasil. Ele está bem de saúde, mas ele não poderia fazer essa viagem na medida que isso comprometeria e colocaria em risco a saúde dele. Por essa ocasião, ele já tinha encaminhado para a comissão organizadora sua apresentação. E como eu conheço alguns dos materiais, dos trabalhos feitos pelo professor Ibanez, eu assumi, junto à organização, a irresponsabilidade de estar aqui e fazer uma apresentação mista para vocês. Então, essa apresentação, ela é fruto, em grande parte, da palestra do professor Ibanez, e dentro dela eu inseri alguns temas e destaquei alguns temas. O professor também se responsabilizou em, logo após o evento, ele deixará disponível a sua palestra, inclusive no conteúdo original, para aqueles que tiverem interesse em acessar o material na íntegra. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse é o meu desafio, essa é a minha Lady Murphy, me tornar aqui parte Lúcia Anjos e parte professora Ibanez. Então, iniciando essa apresentação, esse tema, qual é o futuro da pedologia? Se o futuro da pedologia é uma nova visão da edafologia. Nesse contexto, o professor Ibanez, como foi mencionado, ele é do Conselho Superior de Investigações, ele é professor da Universidade Politécnica de Madrid, e eu passo, então, a contribuir com essa palestra, interferindo em alguns momentos com uma apresentação própria. Eu espero que vocês possam ter um crash course de espanhol junto com o inglês e junto com o português, porque a palestra está em parte em espanhol, em parte em inglês, e eu vou falar em português. A primeira questão a ser apresentada, eu acredito que muitos de vocês devem ter tido contato com o que está ilustrado nessa lápide, no trabalho que foi divulgado no Australian Journal of Soil Research em 1997. Coincidentemente ou não, aproximadamente pela época do Congresso de Gramado, alguns de vocês podem estavam presentes na época, se apresentou a mesma questão no Brasil. O que está acontecendo com a pedologia? É o pedólogo uma espécie em extinção? Existem pedólogos suficientes diante da dimensão do trabalho que nos espera nesse país? O que está acontecendo com esse profissional? E essa pergunta foi colocada no Congresso de Gramado e depois foi muito interessante porque ela passou a ter um efeito de multiplicação da questão, virou tema de boletim da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e de repente despertou essa sociedade para o que estava acontecendo com esse campo do nosso conhecimento dentro de ciência do solo. Então, coincidentemente, não na mesma época, mas logo depois, essa discussão também ocorreu no Brasil. Uma outra questão apresentada é esse trabalho, a busca de um novo paradigma em pedologia, que é praticamente uma resposta à primeira indagação, se a pedologia está morta e enterrada. E aí, a partir disso, se faz uma série de questões que estão interrelacionadas e, de certa forma, norteiam como será essa apresentação. Então, a primeira delas é, retornando, está a pedologia morta e enterrada, que é a questão central? Por quê? Se o tema geral de nossa apresentação
metodologia do século XXI, a primeira coisa que nós, por exemplo, precisamos discutir é de se haverá uma metodologia no século XXI. Nesse sentido, se a metodologia se encerra, se ela se extingue, então, obviamente, todos os esforços de classificação, de taxonomia de solos também não têm nenhum sentido, na medida em que não haveria uma metodologia. De uma certa forma, essa crise, vamos chamar assim, vocês vão ver essa palavra ao longo da palestra, ela se mistura um pouco com a questão da crise da edafologia, que ocorreu desde a década de 80. Essa crise, que em determinado momento da edafologia se distinguia, e alguns de nós podem ter, inclusive, estudado em um livro chamado Manual de Edafologia, que se diferenciava a edafologia da pedologia. Então, a pedologia tinha um determinado conjunto de informações associada a ela, era uma forma disciplinar muito mais interligada ao mapeamento de solo e taxonomia, e a edafologia era muito mais uma aplicação do conhecimento de solo. Uma outra questão que é impossível de dissociar para essa pergunta é o paradigma agronômico e a Revolução Verde. Hoje se fala em uma segunda Revolução Verde, que, a meu ver, é muito mais verde, na medida que se buscam tecnologias sustentáveis, se busca um fortalecimento da interação entre planta e solo, ao contrário da Revolução Verde original, que tinha como base toda uma forma de produção essencialmente em que o solo era um mero suporte e, para ele, tudo se aportava para se atingir o máximo de produção. Da mesma forma que essa percepção da edafologia como ciência aplicada, ela começou a ser discutida e começou a ser debatida, se realmente era só isso a edafologia, isso gera, até certo ponto, uma crise em qual é o conteúdo disciplinar que, por exemplo, nós precisamos ter para esse futuro pedólogo. Esse futuro pedólogo, ele precisará de um conteúdo disciplinar apenas voltado para conhecimentos agronômicos, conhecimentos de química, conhecimentos de biologia, conhecimentos de ecologia, ou agora esse novo pedólogo precisa reaprender coisas ou aprender novos campos e entranhar, às vezes, em conceitos que normalmente, principalmente alguns dos agrônomos, nós fugimos deles, como matemática, estatística e mais uma série dessas informações que são cada vez mais necessárias. Então, junto com essa apresentação, também se discute se esse novo pedólogo existe, ele terá que, obviamente, ter um novo conteúdo disciplinar. E, por último, alguns dos slides que vocês vão verificar ao longo da apresentação, eles são essencialmente uma tentativa de síntese do que é apresentado em um trabalho muito interessante, Revoluções Científicas e Mudanças de Paradigma. E, coincidentemente, não sei quantos de vocês leram a newsletter recentemente liberada pelo grupo que está trabalhando com a rede de mapeamento digital do solo. A capa da newsletter, graças ao Alessandro, e não sei se também tem Cátia, é exatamente uma síntese desse autor aqui citado. E os outros dois últimos comentários, particularmente o último comentário, me foi solicitado especificamente pelo Ibanez que fizesse essa plateia, talvez porque nas apresentações dele ele tenha uma diferente forma de abordar, que não é exatamente a minha. E ele diz: não atacamos a ninguém se não defendemos determinados pontos de vista. E pedir desculpas se alguém se considera ofendido por esses pontos de vista. Considerando então essa pergunta, se a pedologia está morta e enterrada, isso caracteriza então, se ela está
questões relacionadas a como fazer a gestão dessa crise se nós queremos desenterrar ou reviver a pedologia. E, obviamente, em qualquer momento de uma crise, a primeira questão é uma necessária análise das causas externas. Por que isso ocorre? Então, por exemplo, no Brasil se menciona a questão de dificuldades de financiamentos, de redução do volume de recursos aplicados para os levantamentos de solo, a dificuldade do treinamento de pessoal no campo específico da pedologia. Essa é uma causa frequentemente citada, mas certamente não é a única. O item 2 é talvez o mais difícil, é analisar as causas internas. E principalmente porque isso nos leva à obrigatoriedade de uma autocrítica. E uma grande maioria de nós somos muito ruins em termos de aceitar essa crítica ou de fazer uma autocrítica. É uma tendência natural da grande maioria de nós. No momento que alguém apresenta um argumento contrário, nós reagimos imediatamente com todas as forças possíveis para refutar esse argumento, seja ele válido ou não. Mas isso é absolutamente necessário como indivíduo, como sociedade, ou como grupo, ou como comissão dentro, por exemplo, da divisão da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Por outro lado, a autocrítica e as mudanças que essa autocrítica poderia induzir, elas devem ser prévias ou, ao menos, ocorrerem de forma simultânea a uma atuação, a uma mudança de posição de todo o coletivo envolvido na pedologia e da comunidade científica afetada. Então, a partir do momento que você tem autocrítica, não pode ser mais uma mudança individual. Tem que ser uma mudança coletiva, tem que ser uma mudança de um conjunto de pessoas. Por outro lado, não se pode se desenvolver uma ciência aplicada como a odontologia se pretende, sem uma base sólida da chamada ciência básica. Não existe uma sem a outra. Não há como. E essa separação, inclusive, é um pouco complicada, no meu ver, que você não sabe exatamente o quanto que você demanda da ciência básica pela ciência aplicada. Por último, os dois últimos itens, eles se fazem aqui duas indagações. Uma edafologia sem edafólogos ou uma pedologia sem pedólogos. Como pode existir? E, finalmente, estamos nós, pedólogos ou edafólogos, perdendo o chamado trem da história? Qual é a medida de culpa que nós temos dentro desse processo de não saber reagir a essa crise ou não saber responder a ela? Dentro desse contexto, são apresentados aqui sequencialmente alguns aspectos que vários de vocês, eu tenho certeza, já trabalharam sobre essas palavras-chave, digamos assim. Então, que foram apresentados como propostas para solucionar essa crise. Então, trabalhos na linha de funções do solo. Qual é a função do solo? Trabalhos no sentido de qualidade do solo, paradigma da qualidade do solo. E a proposta, e essa palavra essencialmente apresentada pelo Ibanez de edafômetros, talvez eu até depois pergunte ao Alex exatamente o que ele deve querer dizer com ela. E, por último, o conceito de a zona crítica terrestre. Considerando primeiro que seria de funções do solo, então vem a nossa pergunta. O solo tem uma função? Assim como nós podemos dizer, por exemplo, que numa cadeira ela tem uma função que é nos receber e permitir que a gente se sente sobre ela. Qual é a função de um som? Qual é a função desse microfone? Transmitir voz, aumentar, ampliar a minha voz para essa plateia. Então, qual é a função do solo? E se nós podemos reduzir a essa pergunta? E o que é apresentado é que, a rigor, não.
Isso seria válido como uma metáfora para que se fizesse uma comparação utilitária no sentido de um determinado solo X tem uma função, cumpre a sua função, o solo Y não cumpre a sua função. E daí? Por outro lado, qual é, para quem é dirigido? Para que essa pergunta? Essa é uma pergunta feita no sentido, uma função do solo, por exemplo, para a produção agrícola, para a aptidão agrícola, para a potencialidade, para o zoneamento de uma grande cultura, para a produção de biocombustível. Então, esse solo não teria função se ele estivesse sobre uma cobertura vegetal de cerrado, de mata atlântica, ou simplesmente uma vegetação de restinga. Então, nesse momento, ele deixa de ter uma função. E a última questão é serviços ou funções que às vezes se misturam. Vocês devem ouvir trabalhos como, por exemplo, investigações sobre qual seria o serviço ambiental do solo, do mesmo jeito que se fala da função do solo como filtro, como formas de fornecer nutrientes para as plantas e etc. Na questão da qualidade do solo, o paradigma da qualidade do solo, volta-se à mesma questão. Um solo tem qualidade? Nós desqualificamos um solo? Sim ou não? E a resposta do mesmo jeito é não. O fato de avaliarmos um solo, novamente utilizando uma metáfora, do ponto de vista antropomórfico, ou seja, ele tem qualidade para a produção de grãos. Volto à mesma questão. Se eu avaliar um arenossolo, um solo quartzo-arênico no sistema brasileiro, poderia dizer que ele não tem qualidade para a produção de grãos, mas ele tem qualidade para o ecossistema que ele suporta. Então, a partir desse momento, ele tem ou não tem qualidade? Então, essa qualidade é uma questão de perspectiva. Do mesmo jeito, os riscos da percepção da ciência aplicada são esses, de você visualizar apenas uma função, uma utilidade, um caminho ou uma qualidade para um determinado objetivo e não para o conjunto de funções ou serviços ou qualidade. No que se refere ao que é apresentado como a proposta daqueles que se concentram em busca de medidas de atributos ou medidas de características edatológicas, chamado pelo Ibanez de edafômetros, novamente se apresenta de que às vezes você tem uma concepção minimalística, você faz uma análise de um parâmetro exaustivamente numa grande área e a partir desse momento se fazem inúmeras inferências de novo sobre a qualidade, sobre a função. O exemplo atual é a avaliação do teor de carbono, do conteúdo de carbono. E a partir disso se faz toda uma série de implicações de que os solos com maior teor de carbono terão propriedades X, Y, Z. E aí se faz a questão, então o organossolo que tem os mais altos teores de carbono são essencialmente, pelo mesmo raciocínio, aqueles que têm as melhores qualidades e as melhores funções, e qualquer um que trabalhe com organossolo sabe que não é exatamente assim. Do ponto de vista desse modelo de medidas, modelos de métrica, não há como não discutir, não comentar agora, se volta nesse assunto, aquilo que tem sido talvez a questão mais interessante, mas nesse momento rejuvenescedora de parte daqueles que trabalham com metodologia, que é todo o conjunto de ferramentas, de informações que nós viemos recebendo através da Digital Soil Mapping, a ponto de aqui nós já formamos uma rede, é uma rede que já teve seus ups and downs. Eu vi o relato da reunião recente, aparentemente agora ela está numa fase de ups, e eu espero que continue assim, mas que certamente é uma forma muito interessante de trabalhar esse assunto, na medida que ao formar uma rede, você mistura pesquisa
pesquisadores de várias instituições, com várias opiniões, e possivelmente se consegue chegar, então, a um produto final mais interessante do que o do isolamento de cada um deles. E aí é possível que, proveniente desse novo movimento, realmente tenhamos uma mudança de paradigma. Mas isso envolve uma desconstrução da edafologia como ciência prática? Talvez, talvez não. A outra pergunta é, são essas propostas de pedologia e edafologia realmente antagônicas? Ou elas são complementares? Eu espero que a gente possa, até o final da apresentação, ter mais conteúdo em relação a isso. Em todo esse conjunto, uma das grandes questões que podem impedir ou favorecer um ou outro desses temas, ele está sempre naquela parte do emocional, do ego, do nosso irracional, de ficar arraigado a um ou outro conceito. Embora a gente diga que isso não ocorre em ciência, obviamente, usando um exemplo momentâneo recente do Brasil, a manifestação popular que ocorreu nesse país, de uma forma avassaladora, foi claramente uma manifestação de um momento de crise. Uma grande maioria de nós brasileiros esperamos que se gere uma nova situação, um novo estado. Não necessariamente queremos uma nova revolução. Então, as normas de um paradigma, elas basicamente vão incluir, então, as maneiras de aplicar as leis fundamentais aos diversos tipos de situação que se apresentam, os aspectos metodológicos e as técnicas instrumentais necessárias, o uso de procedimentos para corrigir os dados que foram produzidos pela ciência anterior, problemas relevantes, quais são as nossas prioridades diante dessa crise para haver uma mudança da ciência, alguns princípios metafísicos que vão guiar o trabalho e seus seguidores e, finalmente, diversas prescrições metodológicas. Independente se a ciência é pedologia, se é edafologia, se é ecologia ou se é qualquer campo. A partir do momento que ocorre um novo paradigma e se estabelece, é necessária uma revisão de todo esse conjunto de questões envolvidas na ciência anterior e na nova ciência. Quais seriam, então, na ciência normal, as regras de um paradigma? Os problemas são tanto de natureza como teórica como experimental. Então, eles requerem novos experimentos, novas abordagens, novos estudos, novas formas de avaliar, às vezes, uma velha coisa. A ciência normal, ela deve pressupor que o paradigma proporciona os meios adequados para resolver os problemas que foram apresentados, mas não necessariamente isso é inteiramente verdade. Por quê? Se considera que a falha na resolução de um problema não é um fracasso da ciência, é um fracasso da ciência, perdão, é um fracasso da metodologia científica que possa ser utilizada, ou da escolha de um experimento, por exemplo, para provar para atender a um determinado problema. Não necessariamente é uma insuficiência do paradigma apresentado. Outra questão é, os problemas que se resistem a ser solucionados, eles são anomalias, eles não necessariamente, o fato de existir os chamados pontos fora da curva, não significa que aquele paradigma não é válido. O fato de não se aplicar a todos os cenários não invalida novamente o paradigma. E, finalmente, é esperado que todos os paradigmas, portanto, terão algumas anomalias na medida que estamos tentando, de novo, estudar o que se considera como uma condição natural. Não existe razão para esperar que aquele marco teórico que proporcionou o paradigma seja perfeito. Ele é o melhor que se pode ter o que apareceu naquele dado momento. Então, a explicação ou a tentativa de atingir esse momento de perfeição é um
busca sem nenhum sentido. Todos os paradigmas, por outro lado, são inadequados em certa medida, porque eles admitem anomalias e pontos fora da curva. Então ele é apenas um conjunto, mas existem sempre as possibilidades de anomalias ou de alterações ou de situações em que eles não se aplicam. E aí vem um conjunto de frases que eu achei particularmente interessantes. À medida que se convertem mais pesquisadores ou cientistas de um paradigma para o outro, se gera progressivamente uma mudança na distribuição das adesões profissionais. Não vou nem entrar mais dentro dessa área, mas a gente claramente percebe isso na sociedade. Aparece um novo paradigma, uma nova forma de abordagem. Algumas pessoas passam a estudar esse campo e os outros ficam à margem por razões diversas. E aí você tem uma mudança. Então, a gente percebe muito facilmente que as palavras-chave no mundo científico começam a mudar. Em determinado momento, todo mundo botava sustentabilidade em todas as palavras-chave de qualquer projeto que você queria engenhar. A próxima palavra-chave provavelmente talvez já não seja sustentabilidade. Até que chega uma determinada necessidade que você sobra um pequeno grupo, que o Ibanez chama, e eu gostei da comparação, de dissidentes românticos. Então, são aqueles que são opositores e vão permanecer naquele seu conceito anterior à mudança de paradigma. E que, infelizmente, eles vão tender a serem excluídos da nova comunidade científica ou até migram para outros campos. Se, ao contrário, todos os pesquisadores, diante de uma crise, diante de um novo paradigma, não estivessem prontos a perceber essas mudanças, ou talvez migrar para esse outro campo, ou perceber a integração desse outro campo, se isso não acontecesse, qual seria o caminho da ciência? Se estagna. Não haverá avanço. Então, uma frase ao final: a boa ciência é transgressiva. E eu tenho um professor da URAL que diz que sem os bárbaros na Europa não teríamos o avanço da civilização em várias questões da nossa história atual. Onde está o Alessandro? Isso não significa que devam ser transgressivos demais. A mera existência de problemas irresolutos em paradigma não constitui em si mesmo uma crise. E ainda, analisar as características de um período de crise na ciência, segundo ele, existe tanto a competência de um psicólogo como a de um historiador. E eu diria até que mais de um psicólogo do que de um historiador. E quando as anomalias elas apresentam, se tornam sérios problemas para esses paradigmas, existe um período de insegurança. Óbvio, como eu disse no início, a nossa tendência é não aceitar novos paradigmas, não aceitar novas mudanças, porque nós estamos na nossa zona de conforto. Nós sabemos, ou achamos que sabemos, como trabalhar com esses conceitos. Eu não quero outros conceitos, porque terei que aprender novas informações e, obviamente, terei mais bárbaros me contestando. E, finalmente, na evolução de um paradigma, as tentativas de se resolver, elas progressivamente podem se tornar até certo ponto radicais, mudando regras conceituais e metodologias estabelecidas. Ainda que não exista uma descrição explícita e completa, os pesquisadores tomam conhecimento com o paradigma através da sua formação científica e a relação com seus colegas. É muito comum, e nós que atuamos dentro do meio acadêmico, infelizmente, passamos por uma grande maioria dos nossos estudantes os nossos defeitos. Isso é pior até do que quando eles aprendem as nossas, digamos, vantagens. Então, o aspirante a pesquisador, ele se coloca em
em contato com métodos, técnicas e normas e conceitos dos paradigmas através da supervisão de um outro pesquisador, de um investigador. Então, ele menciona que é um verdadeiro processo de adestramento ideológico. E, de vez em quando, de novo, os nossos rebeldes fazem com que a gente pare e repense esse adestramento, se está correto ou não. Alguns aspectos que são apresentados nessa questão, finalizando essa parte da discussão, os aspectos envolvidos nesses paradigmas, eles são de determinada forma incomensuráveis. E o que se quer dizer com isso? Primeiro, de que os conceitos mudam de significado. Por exemplo, as primeiras publicações que se falava de solos tropicais, e principalmente dos solos do Cerrado, se diziam que eram solos inférteis, que por sua elevada acidez, eles nunca teriam potencial produtivo. Essa, certamente, não é a realidade desse país. Cerrado e esses solos inférteis, cheios de alumínio e com baixo teor de nutrientes, fazem parte de uma, essa sim, verdadeira revolução da produção agrícola nesse país. Ainda, determinados problemas que, da perspectiva do paradigma anterior, eram de grande relevância, eles passam agora a ser insignificantes no novo paradigma. Ou, pelo menos, eles não têm o mesmo sentido que tinham na abordagem anterior. E com isso, no momento de crise de um paradigma, os pesquisadores começam a expressar abertamente seu descontentamento e intranquilidade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, de certa forma, nós estamos hoje na metodologia nesse momento. Algumas vozes mais fortes, outras menos, mas definitivamente nós estamos nesse momento. Por outro lado, à medida em que mais e mais vozes contrapõem o paradigma vigente, ele mais e mais atacado ou enfraquecido, e seus defensores diminuem, e aí talvez chegue o momento da revolução diante dessa crise e se estabelece um novo paradigma. E uma frase muito curiosa: os pesquisadores são mais fiéis a um paradigma do que o seu próprio matrimônio. Por outro lado, esse paradigma, como ele surge? Ele surge de uma forma, às vezes, inexplicável. Às vezes, você associa a mudança de um paradigma a uma pessoa, a um momento, a uma luzinha que apareceu como a gente tem nos desenhos animados. Em algum determinado momento, alguém pensou, isso não é bem assim, pode existir uma nova proposta e deve existir uma outra maneira de se avaliar essa informação, esse conhecimento, e aí surge, então, um novo, ou começa a surgir um novo paradigma. E, obviamente, nós temos esse momento também. E até uma das pessoas que criou essa luzinha também. Assim como as mudanças políticas, elas pretendem alterar as instituições políticas, também a escolha entre esses paradigmas é uma escolha, às vezes, individual, é uma escolha entre modos diferenciados de abordar um determinado assunto, e como existe uma escolha individual, nenhum argumento inteiramente lógico pode ser inteiramente lógico. E, às vezes, alguns deles sequer são probabilisticamente convincentes. Então, essa frase está um pouco relacionada àquela questão dos científicos serem fiéis a um paradigma. Às vezes, você chega um momento que você não quer mudar o paradigma porque eu não quero. São como respostas, às vezes, infantis, sim, não, porque não, porque não.
imagine fazer transições entre horizontes e medidas e espessuras e profundidade. Que tamanho tem essa minha trincheira? Que largura ela vai ter que ter para que eu possa representar essa variação? Definitivamente, isso parece alguns dos perfis que a gente viu no Pantanal, daqueles que foram para a SCC. A abordagem determinística, como por exemplo a sucessão de horizonte, definitivamente nesse caso, nos leva a uma resposta incompleta. E ao lado, nós temos uma outra forma, praticamente representa a distribuição de horizontes, e que claramente, ao observar nessa forma de gráfico, através de alguns atributos, se pode perceber de uma forma melhor essa variação. E, obviamente, como eu imagino, se pode conciliar as duas observações. Em resumo, a teoria ou abordagem, ou a forma ou paradigma, ela vai também estabelecer que variáveis serão medidas e como essas variáveis são medidas. Dentro do mesmo conceito das mudanças de paradigmas e da incomensurabilidade desses paradigmas. A primeira questão apresentada aqui são paradigmas científicos ou paradigmas institucionais. Falando em termos do Brasil, é muito comum nós começarmos a trabalhar em um determinado campo de pesquisa, um determinado assunto, porque nesse campo de pesquisa que tem recurso, que sempre que libera, que a CAPES apresenta, seja, não foi a busca do conhecimento científico pelo conhecimento científico que nos levou a isso, mas foi a existência de recursos. E aqueles que trabalham na universidade já se tornaram mestres em... é bom, está sendo gravado. Vamos lá. Utilizar os recursos oriundos desses fontes aprovadas institucionalmente para fazer uma outra pesquisa para a qual não teríamos recursos. Duvido um pesquisador que tenha pelo menos 5 anos numa universidade que já não tenha feito isso para subsidiar. Eu tenho aqui na plateia pelo menos 2 teses que sem isso eu não teria essas teses, né, Júlia? Então, a edafologia, a zona crítica terrestre, é uma iniciativa institucional, mas ela envolve uma mudança de paradigma científico. Em que medida? Não será mais possível apenas um pedólogo estudar o solo. Ele tem que estudar o solo integrado por todo um conjunto de profissionais. E esses profissionais, por mais que alguns de nós, e eu incluo nisso, achem difícil lidar com os profissionais da área de humanas, eu acho que eles demoram muito para chegar ao ponto que eu preciso, mas eu tenho que aprender. Esses profissionais são tão relevantes quanto. Hoje de manhã se fez um comentário sobre qual era o papel social do solo. A gente não está acostumado a pensar nisso. Mas nós precisamos pensar nisso, porque isso é parte desse conceito. Do mesmo jeito, qual é o limite de um perfil de solo? São 2 metros, 2,5 metros, 3 metros. Então, essa imagem não é um perfil de solo. Mais uma questão interessante, um artigo interessante do Ibanez. Quanto mede 1 metro quadrado de solo? Mede 1 metro quadrado. Mas o que isso representa? O que eu utilizei como ferramenta? Como eu media esse metro quadrado? Eu media milimetricamente, eu media centimetricamente, eu media através de um mapa, e que resolução, e que escala, e que sensor. Esse metro quadrado é igual em todas essas formas de expressão? Ele me informa a mesma coisa? O solo não é isolado. Ele tem uma integração com todos os outros sistemas. A gente ensina isso o tempo todo na universidade.
Solo é uma função do clima, do material de origem, do tempo, influenciado pelo organismo. Mas quando a gente descreve o perfil do solo, às vezes a gente esquece disso. Que ele é influenciado para chegar ao que ele chegou, mas ele influencia de volta. Então você pode falar em trocas gasosas, em efeitos de gases estufa, de aumento dos teores de carbono, de modificações atmosféricas, etc., etc., biodiversidade, sem pensar no solo como indivíduo vivo e integrado em todos esses sistemas. E ainda em relação ao que é o solo. O solo é um elemento homogêneo. Nós já chegamos a concordar de dizer que nós fazemos uma separação artificial. Mas ele é homogêneo. Se a gente olhar uma lâmina de solo, um aspecto de micromorfologia, nós costumamos medir, por exemplo, a densidade de solo, que é pior ainda, mas não vou nem discutir metodologia, densidade de solo, densidade de partícula, utilizamos uma fórmula, calculamos o volume total de poros e aí dizemos 40% de poros razoável, 60% não, 20% é pouco. Mas como é essa porosidade? Como é esse meio heterogêneo? A gente não chegou nem perto de discutir e analisar nessa profundidade. Ainda, quanto mede o metro quadrado de solo? Uma resposta equivocada e óbvia poderia ser 1 metro quadrado de solo, mas não é. A resposta correta depende da escala de resolução, depende do objeto, depende de que processo eu estou estudando. Eu estou estudando processos coloidais, eu estou estudando desenvolvimento sinoarticular, ele não depende de área, ele depende do volume. Qual é a escala que nós estamos estudando? Uma microescala, uma escala de agregado, uma escala de laboratório, uma escala de campo, uma escala de mapa, uma escala do planeta. Quanto é 1 metro quadrado de solo? Ilustrando essa questão, algumas estimativas dos processos naturais, e o mais famoso é quanto de carbono que nós temos no solo, qual é a emissão de gases de efeito estufa. E a gente joga, às vezes, uma informação obtida no laboratório para penta, para giga, multiplicando imensamente esse número. Como podemos estimar, quantificar, como podemos avaliar as incertezas, hoje mencionadas na palestra pela manhã, dessa informação, se a gente não tiver claro da incerteza dessa medida? Nessa figura aqui ao lado, vocês podem imaginar que, dependendo da resolução, da forma como eu medir a área, mesmo objeto, eu vou ter 3 áreas diferentes. E um exemplo disso é citado pelo Ibanez, a Ilha de Palma, uma escala avaliada com o modelo numa escala de 1 para 25.000, tamanho mínimo de pixels de 21 metros. Com essa maior, a melhor forma de avaliar a sua área total, ela ganhou 31% de área em relação ao que tinha sido descrito pelo seu território. Será que a ilha cresceu? O terror da avaliação de uma área, e aqueles que têm uma relação maior com a geologia certamente podem confirmar. Como medir a área de superfície numa área de relevo kástico? O que é a superfície no relevo kástico? Eu tenho que incluir todas as curvas, todas as dolinas, todas as superfícies, tudo que está subterrâneo, tudo que faz parte do sistema como um todo. Se eu medir essa área no mapa, utilizando um instrumento normal, eu realmente vou saber a área de uma superfície de relevo kástico? Duvido. Então, como disse o Ibanez, a geometria euclidiana não existe na natureza. Outro exemplo desse contexto é a utilização de modelos digitais de elevação e a utilização de sensores remotos. Quais são os riscos gerados em projetar uma superfície 3D em 2D? O exemplo mais simples de ser percebido
é se compararmos, por exemplo, mapeamento de latossolos no ambiente de cerrado e o mapeamento de neossolos litóricos ou neossolos rigolíticos numa área de relevo acidentário. Mas certamente, uma área com a tendência de uma superfície plana, mais fácil de ser medida, contra uma área com declividades e declividades variáveis, que geralmente, ao serem plotadas no mapa, nós perdemos muito dessa área. Então, isso certamente leva a um erro nessa avaliação. Passando agora para um aspecto de partículas do solo e superfície específica. Todos os livros com os quais uma parte de nós aprendeu apresentam o quê? Superfície específica aumenta com a redução do tamanho das partículas. E esse modelo é apresentado com base em esferas. Os nossos agregados do solo são esferas? São todos com a mesma forma bonitinha? Todos eles têm o mesmo tamanho? São homogêneos dentro do solo? Como uma pilha de bolas de gude que a gente usa para ilustrar nas aulas? Essa pilha de bolas de gude existe em algum lugar de solo fora do laboratório, sabe, para ilustrar? Área, volume de solo e qual a relação e como podem ser estimados. Obviamente, os processos que ocorrem no solo e que envolvem dinâmica de todo e qualquer componente estão relacionados ao volume, estão relacionados à superfície, estão relacionados aos processos que ocorrem no nível coloidal. Mas o que nós fazemos? Nós pegamos uma massa de solo, trazemos para o laboratório, estorramos, esfriamos, esquentamos, fazemos inúmeros tratamentos, ou avaliamos então fina, seca e estufa. E aí a gente diz que isso se refere a uma condição natural de agregar, de porosidade, que é uma coisa extremamente para a gente. Como lidar com isso? Algumas tecnologias, obviamente, já estão sendo desenvolvidas. Uma delas é a tomografia computada, através da qual se pode, de fato, observar, inclusive com uma amostra muito maior de volume de solo, o que está ocorrendo dentro da interação dessa amostra de solo. Mas esse é um processo ainda, uma metodologia cara e de difícil acesso. Mas, se queremos evoluir no estudo da pedologia, no estudo da relação da pedologia com a edafologia, precisamos evoluir nas metodologias para estudo da estrutura, da agregação, da porosidade do solo. Ainda no que se refere ao solo, profundidade do solo. Nós pegamos um solo, subdividimos em horizontes, descrevemos e dizendo que esses horizontes são iguais e são homogêneos. E aí nós dizemos que as plantas convivem com o horizonte superficial, o horizonte A, que elas não enraizam, que elas não atingem zonas extremamente profundas e que elas não atingem. E aí a gente deixa de avaliar o que é chamado de biodiversidade edáfica. Os ecólogos trabalham bem os conceitos de biodiversidade, mas eles trabalham os conceitos de biodiversidade acima da superfície do solo. Caberá a nós, nessa nova metodologia da ufologia, estudar esses conceitos também no solo, na sua ênfase. Nós precisamos complementar ou nos interagirmos com os ecólogos para ter esse real sentido de diversidade. Se falou numa palestra e tem em outras palestras aqui a seguir, a questão da diversidade solo pela diversidade. Esse é nosso papel também. Esse também é o papel dessa nova metodologia que vai surgir diante desse paradigma. Um exemplo apresentado aqui de um trabalho com litossols em Cuba, uso de solo, perdas de biodiversidade, bioturbação, matéria orgânica e ozonação. E o mais interessante desse trabalho, muitos que trabalham com o cerrado vão perceber facilmente essa relação, é que o grande condutor das alterações que ocorreram no solo foi o biológico, ou ser humano, ou organismos no solo, entre eles organismos